Em uma partida bipolar em que o primeiro tempo foi horripilante, uma vergonha, e no segundo tempo houve uma melhora, o Vasco acabou saindo derrotado pelo placar de 2-0 pelo seu rival ontem no estádio do Maracanã. Vamos falar um pouco mais sobre essa derrota depois da vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês para deixarem aquele like, se inscreverem no canal, apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, para dar aquela moral aqui no meu trabalho, tá bom? Desde já, meu muito obrigado. O vídeo de hoje é para falar justamente desse pós-jogo, logo após o jogo acabar, dessa partida que o Vasco fez contra o nosso rival, em que o Vasco perdeu por 2-0, e que a gente pode falar de várias situações que aconteceram nesse jogo. Por exemplo, o primeiro tempo desastroso do Vasco. Primeiro tempo do Vasco, o Vasco não fez nada, jogou com uma covardia absoluta. E aí, esse próprio assunto a gente pode acabar jogando para diversos culpados. Jogar no Carille, que montou o time de maneira covarde, jogar nos jogadores que se acovadaram durante o jogo, jogar em algumas falhas individuais. A gente pode distribuir culpados pelo primeiro tempo do Vasco. O fato é que o Vasco jogou muito mal nesse primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Vasco foi irreconhecível. O Vasco só chutou uma vez com o Matheus Cocão. O Matheus Cocão estava sendo o cara que estava aparecendo no jogo, ele junto com o Piton. O resto estava todo mundo que aparentemente se ia escondendo no jogo inteiro. Então ficou um jogo muito de ataque contra defesa. Ataque do Flamengo só atacando, e o Vasco só se defendendo. O Vasco até ensaiou dar uma arrancadinha ali uma hora, no momento ali, uns 5 minutos, mas foi muito infrutífero, não conseguiu arranjar nada, que foi provavelmente justamente o momento em que o Matheus Cocão conseguiu o chute, mas muito pouco para o primeiro tempo do Vasco. O primeiro tempo do Vasco foi pífio, foi ridículo. E aí o Vasco até melhora no segundo tempo, mas já saiu atrás do placar no primeiro, né? O Zuccarello, infelizmente, acaba cometendo um pênalti que algumas pessoas podem dizer que não existiu. Eu vou ser muito, muito honesto aqui com vocês. Eu acho que pode ter tocado, mas eu particularmente também não vi o toque. Eu acho que vocês não podem me dizer que o toque é absurdamente claro, mas é aquilo. Apesar de não confiar, para esse tipo de situação, o VAR tá ali para isso. Se ele, com as imagens que eles têm, que provavelmente, eu repito, isso é uma coisa que eu falo há muito tempo, vocês provavelmente, como eu tô começando o canal agora, nunca ouviram, eu vou falar. A imagem que a gente vê na nossa transmissão, a imagem que a gente vê na internet, elas sofrem compressões absurdas para chegar até a gente. Seja a da transmissão da Globo, que a gente vê com mais qualidade, seja a transmissão que a gente vê por streaming ou por TV a cabo é a mesma coisa da Globo, mas por streaming essas imagens sofrem uma compressão absurda. Então a qualidade que os caras lá do VAR têm é muito diferente da qualidade de imagem que a gente tem. Então as nossas imagens, a gente muitas vezes tem que tomar partido, vamos botar assim, falar o que a gente pensa baseado numa imagem muito ruim, muito porca. Enquanto isso não mudar, a gente vai sempre ficar com essa coisa das imagens. Mas, como eu disse, lá eles devem ter visto que houve sim o toque do Zuccarello. E assim, eu falo muito que a linguagem corporal dos jogadores, ela é muito... ela indica muito se o cara fez besteira ou não, se o cara fez merda ou não. E a cara do Zuccarello foi de tipo, putz, vacilei. A carinha dele é de tipo, caralho, fiz merda. Entendeu? Então, isso entrega muito, isso dá muito... isso entrega muito pro juiz se aconteceu alguma coisa ou não. Se os jogadores ficam indignados, é muito provável que o juiz pudesse até ir rever. O próprio VAR acaba sendo induzido por isso. Porque se há uma indignação gigantesca por parte dos jogadores do Vasco, e aí vamos lá que eu vou falar depois disso aqui, dessa coisa da indignação. Se houvesse uma indignação coletiva por parte do Vasco, o VAR poderia ver que como se não tivesse
não tivesse acontecido nada, poderia vir por essa ótica. Mas aí agora falando da indignação, ouvi muita gente reclamando sobre o Vasco não reclamar, não ter ido reclamar com a arbitragem desse pênalti, coisa e tal. Mas é o que eu acabei de falar. A linguagem corporal do Zuccarello foi meio de ele se entregou. Eu falei muito na minha época que eu fazia live, reagindo aos jogos, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Otávio, ele fez uma carinha de fiz merda. Ele também fez uma cara de que fez besteira, entendeu? E eu falava muito naquela hora, pô, olha a cara do jogador, o jogador tá entregando ali que fez besteira, pô, vambora, decide logo, entendeu? Então, essa reação do jogador acaba entregando, né, muito. Mas, voltando ao assunto que é a partida de hoje, aí fomos pro primeiro tempo perdendo, o Vasco fez um primeiro tempo ridículo, eu acho que, e aí eu, na minha opinião, não tem nem a ver exatamente com o técnico, tá? Eu falei no início, botei a culpa nos culpados, botei ali a culpa nos culpados, não, né? Botei as possibilidades de culpados, né? Mas pra mim não tem a culpa não é exatamente do Carille pelo primeiro tempo ridículo. Pra mim a postura foi realmente dos jogadores. Os jogadores eu acho que ficaram extremamente assustados, porque no segundo tempo o Vasco em 10 minutos faz o que ele não fez o jogo inteiro do primeiro tempo. Fez mundos e fundos ali, infelizmente não conseguiu empatar o jogo. O Verratti teve uma bola que foi no travessão, infelizmente, não conseguiu empatar o jogo ali, mas o Vasco fez mundos e fundos, isso sem mudar nenhuma peça. Não teve uma troca de jogador X pro jogador Y. Não, foi só mudança de talvez posição, e aí essa mudança de posição, talvez a gente pode falar que a culpa foi do Carille, né, de ter mexido errado. Podemos falar isso, mas mudança de postura. A gente viu os jogadores tentando mais, jogadores indo mais para cima, sendo mais agressivos, coisa que a gente não viu no primeiro tempo. Aí é aquilo, até que ponto realmente a culpa é do Carille de ter, vamos botar assim, colocado os jogadores nos lugares errados, e até que ponto é os jogadores que também não se doaram o máximo possível. Isso é uma coisa que tem que ser pensado, né? Até que ponto uma culpa é de um e a culpa é de outro. Enfim, o fato é que o Vasco fez um segundo tempo bem melhor, mas é aquilo, né? O time dos caras tem... A gente, enquanto vai botar o Jean Davi, o time dos caras é o Everton Cebolinha, que é a terceira opção deles, sabe? Então, assim, é muito discrepante o elenco. A verdade é essa. Infelizmente, é duro falar isso, mas é discrepante. Então, o Everton Cebolinha acerta um chute que nessa versão nova do FIFA, como se fosse aquele modo dourado do chute colocado, sabe? Pô, um chute de raríssima felicidade, comparando igual o chute do Hulk na Copa do Brasil, sabe? Então, assim, tipo, cara, é aquele chute que não tem o que fazer. Agora, o que a gente pode ressaltar é como esse gol aconteceu também. Porque, com todo respeito, Vitor Luiz, mais uma... quando você entrou, eu falei, eu espero não criticar você. Eu pensei isso, eu juro, porque numa última partida que ele entrou, eu lembro que eu descasquei, eu falei que foi uma partida desastrosa dele, que ficaram falando do Jean Davi, né? Mais um parênteses aqui, perdão, gente. Porque eu falei do Jean Davi, que o Jean Davi foi o pior da noite, mas que pra mim eu botava o Vitor Luiz. E hoje, em 2 lances que o Vitor Luiz tinha acabado de entrar, descansado, o Wesley, que jogou os 90 minutos, o Vitor Luiz foi ultrapassado pelo Wesley. Sabe? O Vitor Luiz não teve a capacidade de antecipar o movimento do Wesley e nem de alcançar o cara. Então, assim, a gente precisa ver um lateral esquerdo. O Vitor Luiz não dá pra contar, não. A verdade é essa, não dá pra contar com o Vitor Luiz, não. Pô, hoje ele entrou descansado do segundo tempo. Não dá nem pra dizer que ele tava cansado porque jogou... Não, descansado, já não vem jogando alguns jogos. E faz o que fez. Pô, Vitor Luiz não tá dando. Todas as partidas que ele fez no Carioca foram desastrosas. Então acho que é bom também a diretoria dar uma olhadinha na lateral esquerda, ver se tem algum jogador aí interessante disponível no mercado. Nem que seja tipo um pouco melhor que o Vitor Luiz, porque o Vitor Luiz não vai dar.
Se a gente depender do Vitor Luiz na reserva, vai dar ruim. Eu acho que esse Vasco, que tá demonstrando que tem problemas graves, eu acho que esse Vasco ele vai precisar dos pontas, que pelo visto parece que realmente vai vir. O Benjamin Garré parece que já se encaminhou realmente, já conseguiu já, basicamente quase as contrato assinado, mas o Lloyd também, Lloyd Augusto da Turquia também, um outro jogador da Turquia, eu só não lembro agora o nome do time, perdão, gente. Esses dois jogadores, eu acho que eles vão agregar ao time do Vasco, porque o Vasco precisa desses atacantes nas pontas. Porque claramente não está dando muito certo essa trinca de volantes com o Coutinho e um segundo jogador ali. Hoje foi o Zuccarello. Que o Zuccarello até procura. O Zuccarello ele consegue ter essa característica de puxar de trás, né? De vir de trás, só que ele também é driblador. Então, tipo, o Zuccarello, pra mim, foi uma boa surpresa do jogo de hoje. Acho que a primeira, apesar da besteira que fez no primeiro tempo com o pênalti, eu acho que no segundo tempo ele mostrou que, cara, ele tá aproveitando essas chances com unhas e dentes. Então, assim, eu acho que a diretoria precisa contratar muito urgentemente mais pontas. O Vasco hoje está precisando disso. O Vasco não tem jogador com essa característica no elenco hoje. Como eu falei na comparação, a gente entrou com o Jean Davi, os caras entraram com o Everton Cebolinha. Desculpa, o Jean Davi, eu acho que ele não tem capacidade nenhuma para jogar na ponta. E olha que hoje, o Jean Davi não fez uma partida tão desastrosa. Repara, tão desastrosa. Ele fez uma boa partida? Não. Fez alguma coisa de diferente? Não. E quando a gente espera, toda vez que um jogador entra, a gente espera que ele vai fazer alguma coisa de diferente. Nem que essa coisa de diferente seja só tipo mais entrega, mais velocidade, mais gás, porque está descansado. Mas o Jean Davi não entregou muito, mas também não prejudicou tanto. Pelo menos isso. Porque numa outra partida ele também estava muito mal. Mas então eu acho que a diretoria precisa rever lateral esquerda, precisa dar uma olhadinha, ver se tem alguma oportunidade de mercado. Lateral esquerda e mais pontas. Porque assim, hoje o time do Vasco acho que a dupla de zaga Maurício Lemos e João Vitor vai vingar. Acho que essa zaga vai vingar. Acho que o reserva imediato tem que ser o Lucas Freitas e não mais o Lucas Oliveira. Lucas Freitas hoje fez uma boa partida também. Só fiquei preocupado porque ele estava colocando gelo na coxa. Sou leigo nessa parte física da gente. Vocês podem ver muito bem pelo meu shape. Sou muito leigo nessa parte física. Não sei se cãibra você também trata com gelo, mas ele estava fazendo tratamento com gelo na coxa. Então eu vi essa cena, eu fiquei preocupado. Mas, de novo, eu sou leigo nisso, então posso estar falando abobrinha aqui, tá? Então, mas eu acho que o Lucas Freitas ganha a vaga imediata do Lucas Oliveira, mas eu acho que a zaga realmente vai ser Maurício Lemos e João Vitor. Porque o Maurício Lemos entrou hoje também muito bem, na minha opinião. Entrou hoje muito bem. Então, lateral esquerda, a diretoria precisa olhar com carinho, porque Vitor Luiz não vai dar para esse ano. Esse ano não vai dar com o Vitor Luiz. Vitor Luiz vai ter que ser terceira opção. Verdade é essa. Então, diretoria, vamos correr. 28 de fevereiro tá chegando. Último dia de janela. Vamos correr. Lateral esquerda precisa ser vista. E mais 2 pontas precisam ser vistos também. Tá bom? Então vamos embora, vamos correr, porque batata tá fervendo pro lado de vocês. Batata tá fervendo. Eu sou um cara paciente, mas a torcida não é. Não é. Entendeu? Então, vamos lá, vamos querer. Marcelo Santana tá lá na Europa, ok, já fez alguma coisa. Parece que as porradas que a torcida deram algum resultado. Então agora vamos procurar, como eu disse, contratar mais. Se não vai ser tipo opções maravilhosas, vamos com operários da bola. Porque hoje o Vasco não tem ponta. O Vasco hoje não tem. Então assim,
É que aquela história de, não, às vezes é melhor não contratar para contratar qualquer um. Não. Nesse caso dos pontas, é melhor você contratar qualquer um, porque o Vasco não tem. O Vasco não tem. Então, de novo, correm atrás. Precisamos de mais pontas. Se o Benjamin Garré vier, ótimo. Ótimo. Já precisa entrar na próxima partida. O quanto antes. Para dar opção. E aí, voltando ao que eu estava falando sobre escalação. É Léo Jardim, é PH na ponta, apesar de que hoje o Pumita foi bem também na lateral, mas é PH, como eu disse, a zaga, Maurício Lemos e João Vitor, Piton na esquerda. O meio, eu colocaria, vocês vão me chamar de maluco, tá? Podem me chamar. Eu colocaria Hugo Moura e Paulinho, ou Tietê e Paulinho, mas Tietê e Paulinho eu tenho medo da pegada. Ou talvez eu colocaria Paulinho e Matheus Cocão. Mas Paulinho hoje é titular absoluto desse time. Felipe Coutinho, e aí Verratti com 2 pontas. E esses 2 pontas precisam vir. Que provavelmente esses 2 pontas são justamente o Benjamin Garré, que é canhoto, então deve jogar ali pela esquerda para justamente atacar o fundo e cruzar. E o Lloyd pela direita, que ele, já que ele é destro, também vai ali pela direita para justamente fazer isso, atacar o fundo e cruzar. Seja como for, acho que esse tem que ser o time do Vasco para o restante da temporada. Agora, torcer para o Vasco conseguir fazer um bom desempenho contra o União Rondonópolis. Confesso que eu não estou assustado, mas eu estou receoso. Se o Vasco for desclassificado, é desastroso até para o planejamento financeiro dessa diretoria. Vai ser um desastre. Então o Vasco precisa tratar com muita seriedade essa próxima partida no meio da semana contra o União Rondonópolis. Precisa tratar com a seriedade máxima, entrar concentradíssimo para conseguir garantir essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil e colocar mais uma graninha no bolso da diretoria. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Novamente vou pedir aquele favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho das notificações e de deixar aquele like para fortalecer o meu trabalho. Também peço um último favor, que é compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente aumentar a nossa audiência e fazer o canal crescer cada vez mais. Novamente, o meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.